Muito bem, senhores, vamos começar a nossa aula de Direito Tributário 1 do quinto ciclo diurno da Universidade Santa Cecília. Vou dividir a tela com vocês aqui. Na última aula, nós vimos os impostos e a sua classificação. Peraí, deixa eu dividir a tela que eu não dividi. Chegando mais um aluno. Vou dividir a tela aqui para esse PowerPoint. Ainda naquele mesmo PowerPoint que nós estávamos estudando desde a aula passada. Muito bem. Então vejam, senhores, o que nós vimos até aqui, né? A gente viu o seguinte: a gente viu que as receitas públicas se dividem em duas espécies: receitas originárias e receitas derivadas. Receitas originárias são aquelas que o Estado obtém através da exploração do patrimônio estatal. E as receitas derivadas são aquelas que o Estado obtém através do exercício do chamado poder de império estatal. Pois muito bem, entre as receitas derivadas está a que nos interessa particularmente, que são os tributos. Tributo é espécie do gênero receita derivada, ou seja, todo tributo é uma receita derivada, mas nem toda receita derivada é um tributo. Por exemplo, as multas. Nós vimos que tributo não é sanção de ato ilícito, em função do comando, né, da descrição do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz que tributo não é sanção de ato ilícito. Então, sanção de ato ilícito, como uma multa de trânsito, por exemplo, como uma multa ambiental, é uma receita derivada, obtida através do exercício do poder de império estatal. Mas não é um tributo, porque o conceito jurídico de tributo, do artigo 3º do Código Tributário Nacional, expressamente exclui desse conceito a sanção pelo ato ilícito. Então, o tributo é devido em face de um ato lícito. Então, se você oferir renda, você tem que pagar imposto de renda. Se você comprar um imóvel, você tem que pagar ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Se você receber um imóvel por doação, você é obrigado a pagar ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos. Então, se você praticar o fato gerador tributário previsto pela norma jurídica tributária, você terá que pagar o tributo. E terá de pagar o tributo em função de um ato lícito, não de um ato ilícito. Porque se você praticar um ato ilícito e sofrer uma multa, você vai ter que pagar essa multa também. Só que essa multa, nós já vimos, não é tributo. Muito bem. Então, dentro desse contexto de que o conceito de tributo está no artigo 3º do CTN, nós partimos da premissa que nós temos 5 espécies tributárias no Brasil, quais sejam impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Muito bem, e começamos a enfrentar cada uma dessas espécies, começando pelo tributo da espécie imposto. Então nós vimos que imposto, ele é chamado de tributo não vinculado. Por que o imposto é chamado de tributo não vinculado? Por causa da redação do artigo 16 do Código Tributário Nacional. E qual é a redação do artigo 16 do Código Tributário Nacional? Veja, o artigo 16, ele diz: o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador
uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por conta dessa redação do artigo 16 do CTN, é que imposto é chamado de tributo não vinculado. Significa dizer, em outras palavras, rapidamente, que pelo fato de que você paga imposto, você não tem direito a receber do Estado nenhuma contraprestação. Ou seja, se você praticar o fato gerador do imposto, tem que pagar imposto. Agora, pelo fato de que você paga imposto, você tem direito a receber o quê? Nada. É exatamente o que você tem direito a receber. Por quê? Porque imposto é tributo não vinculado. Hoje nós vamos enfrentar a taxa, que diferentemente dos impostos, é o chamado tributo vinculado. E aí, eu faço a primeira diferenciação importante. Veja, nós vimos que o que é fato gerador tributário, né? Fato gerador tributário é a situação do mundo do ser, do mundo factual, que se subsume, que se enquadra, que se encaixa à hipótese de incidência de uma norma jurídica tributária. Muito bem. Ora, o fato gerador do imposto é sempre uma conduta do contribuinte ou do sujeito passivo desta relação. Eu já dei taxa na última aula? Foi sobre as taxas de serviço, né? As décimas de taxa. Ah, sim. Não, tudo bem. A última aula nós demos a taxa, foi isso? Perfeito. Então está dentro do contexto da nossa revisão inicial. Vocês podem observar que toda aula minha eu começo fazendo uma pequena revisão da aula anterior. Então é exatamente o que eu estou fazendo. Não estou errado, não. Veja só. Então vejam só. Então nós vimos que, diferentemente do imposto, o que nós temos? Nós temos que o fato gerador da taxa é uma conduta do Estado e não do contribuinte. Então, o Estado pratica uma conduta, qual seja, ou ele faz a entrega de serviços públicos que tem que ser específicos e divisíveis, e, portanto, ao praticar essa conduta, obriga o sujeito passivo a pagar o tributo da espécie taxa, ou ele realiza o chamado exercício regular do poder de polícia. Então, a taxa, diferentemente do imposto, é um tributo vinculado. Então, se o imposto é tributo não vinculado, a taxa é um tributo vinculado. Por quê? Porque você só estará obrigado a pagar taxa se o Estado prestar os serviços públicos ou fizer o exercício regular do poder de polícia relativo à cobrança daquela taxa. E aí, nós fizemos a classificação das taxas. Nós vimos que nós temos dois tipos de taxa: a taxa em face do exercício regular do poder de polícia e a taxa cobrada em face da entrega de serviços públicos. Muito bem. E aí, nós vimos os artigos 78 e 79 do Código Tributário Nacional, e nós vimos, então, a súmula 670 do Supremo Tribunal Federal, que diz que serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, e nós vimos isso por quê? Por que a entrega de serviço público de iluminação não pode ser remunerado mediante taxa? Porque o serviço de iluminação pública é um serviço difuso. Ele não é específico e divisível. E nós só podemos cobrar taxas por serviços públicos que sejam específicos e divisíveis, assim entendidos. Aqueles que possam ser destacados separadamente e aqueles que possam ser utilizados separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Aqueles que possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas. Por exemplo, quilogramas de lixo. Né? E você coloca o seu lixo na sua porta, eu coloco o meu lixo na minha porta,
e cada um usufrui do serviço público da coleta do lixo, independentemente do outro. Agora, iluminação pública não. Está lá a iluminação pública e todo mundo tem que utilizar o serviço. Agora, você precisa de iluminação pública? Precisa, mas não pode pagar taxa de iluminação pública. Só que aí o nosso legislador casuísta, como sempre, nós já vimos, né? Ele criou a tal da contribuição para custeio da iluminação pública, que nós vamos enfrentar quando virmos as chamadas contribuições especiais. Taxa de iluminação pública não pode, porque é inconstitucional. Mas contribuição para custeio da iluminação pública pode, porque não é taxa, é contribuição. E a contribuição pode sim ser cobrada. Nós vimos que as taxas não podem ter base de cálculo própria dos impostos. Nós vimos que, por exemplo, a taxa de conservação de vias públicas é inconstitucional porque o serviço é difuso, né? E assim sucessivamente. Nós vimos que nós temos que diferenciar a taxa, que é um tributo, da tarifa, que não é um tributo, é um preço público, né? E que a diferença nós vamos fazer em face da obrigatoriedade ou não da utilização do serviço. Ou seja, a taxa é um preço que você paga por um serviço público que lhe é prestado, e esse serviço público é um serviço de utilização compulsória. Já a tarifa é um preço que você paga por um serviço público que lhe é prestado, e o serviço é de utilização facultativa. Você utiliza ou não o serviço conforme seja melhor para você. Muito bem. Vejam, senhores, hoje nós vamos enfrentar as contribuições de melhoria, ou seja, seria a terceira espécie prevista pelo artigo 145 da Constituição. O artigo 145 da Constituição estabelece a priori, e é por isso que nesse momento nós fazemos um pequeno parênteses, para explicar as teorias, né? Quando você lê o artigo 145 da Constituição, de fato, você tem uma impressão de que nós temos somente 3 espécies tributárias no Brasil. Porque o artigo 145 diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Ora, então são 3 tributos. Só que não. Veja, por quê? Porque nós vamos ver subsequentemente que empréstimos compulsórios são tributos também. Nada obstante a vã promessa da devolução, que nunca acontece, trata-se de um tributo. E além disso, foram criados outros tributos com denominações as mais diversas possíveis. Nós vamos ver as denominações das chamadas contribuições especiais, que são as mais não ortodoxas possível, mas veja só, nós vamos ver que nós temos, na verdade, e aí essa é a premissa da qual partimos, essa é a premissa de que nós temos 5 espécies tributárias no Brasil: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Muito bem. Então, a contribuição de melhoria, ela está prevista no artigo 145.3 da Constituição e tem idêntica previsão no artigo 81 do Código Tributário Nacional, que diz que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. A propósito disso, eu trouxe aqui um pequeno excerto
do acórdão de relatoria da ministra Ellen Grace, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, né, consolidou o entendimento no sentido de que a contribuição de melhoria incide sobre o quantum da valorização imobiliária, e não, ou seja, esse quantum da valorização imobiliária, na realidade, é o primeiro limite, é o limite individual. Bom, está lá a previsão no artigo 81 de que a União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir contribuições de melhoria. Então, vamos primeiro fazer a primeira questão que é totalmente relevante para a gente estudar os tributos. Primeiro, veja só, a questão de ter previsão ou não ter previsão na lei complementar. Vamos lá. Precisa a lei complementar para criar imposto? Precisa. Por que precisa? Por uma razão muito simples. Porque o artigo 146 da Constituição, sobre o qual já falei, mas nunca é demais repetir, veja, ele diz o quê? O artigo 146. Ele diz, cabe a lei complementar. Então, é o papel da lei complementar em matéria tributária. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Tudo bem. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Tudo bem. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. Aí vem, letra A, artigo 146, inciso 3, letra A da Constituição. Definição de tributos e de suas espécies. Bom, tributo está definido lá no artigo 3º do CTN? Está, tudo bem. Aí ele fala, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, há dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Então você tem que verificar o seguinte, precisa a lei complementar para criar imposto? Precisa. Por quê? Porque somente a lei complementar pode dispor de fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos. Disso resulta um outro raciocínio. Precisa a lei complementar para aumentar imposto? Não, não precisa. Porque se a lei complementar já estabeleceu o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes, não preciso de lei complementar para aumentar esse imposto. Então basta uma lei ordinária. Então vejam só, senhores, eu preciso de lei complementar para criar imposto, não preciso de lei complementar para aumentar imposto. Agora, eu preciso de lei complementar para criar taxa? Não, senhores, não preciso de lei complementar para criar taxa. Uma simples lei ordinária cria uma taxa. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma determinação constitucional no sentido de que eu preciso de uma lei complementar para criar uma taxa. Tenho determinação constitucional no sentido de que o imposto, sim, só poderá ser criado por lei complementar, mas poderá ser aumentado por lei ordinária. Muito bem. Agora, precisa a lei complementar para criar contribuição de melhoria? Deixa eu ver, tem 2 alunos aqui pedindo ingresso. Muito bem. Precisa a lei complementar para criar contribuição de melhoria? Não, não precisa. Por que não precisa a lei complementar para criar contribuição de melhoria? Porque não tem também uma determinação constitucional nesse sentido. A Constituição só determina que imposto tem que ser regulamentado por lei complementar no que diz respeito ao fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes. Então, precisa a lei complementar para criar imposto, não precisa a lei complementar para criar taxa, não precisa a lei complementar para criar contribuição de melhoria. Muito bem. Então, essa contribuição de melhoria, criada com base no artigo 145.3 do Código Tributário Nacional, tem como fato gerador a realização de obra pública da qual decorra a valorização imobiliária. Disso resulta um outro raciocínio, qual seja, nós vimos que imposto é tributo não vinculado. Por quê?
Por que ele é não vinculado? Em face da redação do artigo 16. Por quê? Pelo fato de que você paga imposto, você não tem direito a receber do Estado nenhuma contraprestação. Nós vimos que taxa, ao contrário, é tributo vinculado. Por quê? Porque você só estará obrigado a pagar uma taxa se receber do Estado a contraprestação respectiva. E contribuição de melhoria? O mesmo raciocínio da taxa, ou seja, você só estará obrigado a pagar uma contribuição de melhoria se você receber do Estado uma obra pública, você indivíduo, proprietário de um imóvel, receber do Estado uma obra pública e dessa obra pública resultar uma valorização do seu imóvel. Sendo que há que se respeitar dois limites já colocados pelo artigo 81. Quais são os limites? O limite individual e o limite total. O limite individual, senhores, é o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel considerado. Significa dizer o seguinte: que você tem um imóvel, esse imóvel vale 500 mil, mas esse imóvel está localizado numa rua não asfaltada. Aí vem a prefeitura, por exemplo, e asfalta essa rua. E o seu imóvel, em decorrência do asfaltamento dessa rua, seu imóvel se valorizou em 10%. Então, o seu imóvel que valia 500 mil, passou a valer 550 mil, depois da obra. Então, veja, o máximo que se vai poder cobrar a título de contribuição de melhoria desse imóvel que se beneficiou com a obra, o máximo é 50 mil reais, que o imóvel dele se valorizou, entendeu? Se cobrar mais de 50 mil reais, estará ultrapassando o chamado limite individual. Isso considerando essa hipótese. Agora, vamos imaginar também outra questão, que é importantíssima, é o limite total. Por quê? Vamos imaginar que a prefeitura gastou nesta obra de asfaltamento da sua rua, ela gastou R$1 milhão. Esse R$1 milhão deverá ser dividido, rateado entre os imóveis chamados lindeiros, ou os imóveis que se beneficiaram com essa obra. E a prefeitura jamais poderá arrecadar mais do que ela gastou. Significa dizer que se ela gastou R$1 milhão na obra, esses contribuintes vão ter que arcar com esse custo, e esse custo não poderá ser superior a esse R$1 milhão que a prefeitura gastou. Ou seja, ela não pode gastar R$1 milhão e cobrar dos contribuintes R$2 milhões. Não, ela não pode fazer isso. Aí fica a pergunta: como é que os contribuintes vão controlar quanto a prefeitura arrecadou de contribuição de melhoria e quanto a prefeitura efetivamente gastou com a obra individualmente considerada? Esses contribuintes vão verificar tudo isso através da observância dos requisitos formais do artigo 82 do Código Tributário Nacional. Vejam que o artigo 82 do Código Tributário Nacional, ele diz que a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos: publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, delimitação da zona beneficiada, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Então vejam que é muito importante que qualquer ente federativo, e aí uma outra diferenciação,
imposto é tributo de competência privativa de cada uma das pessoas jurídicas de direito público. Os impostos da União estão no 153 e 154, os impostos dos estados estão no 150, 155 e os impostos dos municípios estão no 156, todos da Constituição. Já as taxas, assim como as contribuições de melhoria, vejam, senhores, são tributos de competência comum. Significa dizer que tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios poderão instituir contribuições de melhoria, desde que realizem as obras públicas e que dessas obras públicas resultem valorizações imobiliárias, cujo limite individual é a valorização de cada imóvel considerado e o limite total é o valor total da obra. Vejam, senhores, então, para a instituição válida e eficaz de uma contribuição de melhoria, é preciso que sejam observados os limites individual e total. Limite individual, acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel. Limite total, o valor total da obra. E como é que o contribuinte vai saber o valor total da obra? Por causa da necessidade de observância dos requisitos formais do artigo 82 do CTN. Vejam só, senhores, isso é altamente relevante em direito tributário. Por quê? Porque o raciocínio do direito tributário é diferente de muitas outras áreas do direito. Aqui, veja, a validade de um tributo, a validade da instituição de um tributo é relevante para determinar a sua exigibilidade ou não. Tributo que foi criado, por exemplo, contribuição de melhoria que foi criada sem observar os limites do artigo 81 e os requisitos formais do artigo 82, ambos do CTN, é contribuição de melhoria que não tem validade. E se não tem validade, daí resulta que ela é absolutamente inexigível. Veja, ela não será exigível em parte, ela será inexigível. A não validade ou a invalidade da criação de um tributo sem observância, quer dos limites legais, quer dos requisitos formais impostos pela lei complementar, implica na inexigibilidade do tributo. Então eu não vou pagar? Sim, você não vai pagar. Essa é a questão. Mas isso não é injusto? Veja, não tem nada aqui em direito tributário, senhores. Esqueçam esse negócio de justo e injusto. Justiça. Justiça, senhores. Justiça é uma coisa que colocaram na sua cabeça, mais ou menos parecida com chifre. Você não... Vejam, colocaram na sua cabeça, mas não existe. O que é justiça? Normalmente em matéria tributária, veja, onde você tem a forma mais injusta possível de contribuições, de imposições econômicas na sua vida, entendeu? E que determinam uma injustiça tremenda. Ou seja, quando você compra um carro, você paga 3. Quando você compra uma roupa, você paga 2. E você acha que isso é justo? Veja, o que isso tem a ver com justiça? Nada a ver com justiça. É uma questão de validade ou invalidade. Mas dentro desse contexto, vejam, apenas para concluir o pensamento em relação à questão da chamada classificação quinquipartida ou pentapartida, como alguns autores dizem, né? Veja, nós temos realmente 5 espécies e não somente 2 espécies ou 3 espécies tributárias, como dispõe o artigo 145 do CTN. 1 minuto, por favor, que eu vou encerrar a gravação aqui, voltando em seguida. 1 minuto, por favor.